Atenção, atenção, informação importantíssima. Trump ameaça anexar Canadá e tomar Groenlândia e Canal do Panamá. O que está por trás disso? Vamos dar uma conferida nessa matéria. Já vem deixando o seu gostei e vem se inscrevendo no canal. Para você que está querendo montar um computador gamer, um computador de trabalho, a placa de vídeo da NVIDIA, o modelo 3060, que é uma das placas que eu mais utilizo no meu dia a dia, baixou bem de preço. Pessoal, de R$ 2.799 está saindo nesse momento por R$ 2.099, tá? O link dela está na descrição. Essa é uma placa ótima porque ela faz parte da categoria Ventus, onde nós temos aletas que resfriam a placa de vídeo, entregando mais performance e com menos ruído. É uma placa de altíssima tecnologia. O link está na descrição. Vale muito a pena você pegar para equipar o seu computador e deixar o seu computador ainda melhor. Lembrando que ela já tem 3 portas DisplayPort junto com uma porta HDMI. É uma placa sensacional. Roda tudo que é jogo, tá? CS2, Valorant, Free Fire, o jogo que você quiser, ela consegue rodar com bastante tranquilidade e também é uma placa ótima para você fazer transmissão de live em 4K. O link está na descrição. Vamos dar uma conferida na informação sobre Donald Trump. Em entrevista coletiva, o presidente eleito dos Estados Unidos diz que vai usar força econômica para atingir objetivos. O republicano também afirmou que vai rebatizar o Golfo do México. Há poucos dias de retorno à Casa Branca, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista coletiva que deseja tomar o canal do Panamá e Groenlândia. O republicano também declarou que pretende mudar o nome do Golfo do México e sugeriu a incorporação do Canadá aos Estados Unidos. As declarações foram feitas em um resort de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, na terça-feira, durante a coletiva. Trump afirmou que pretende usar as forças econômicas para atingir seus objetivos, como a ampliação das sanções e o aumento de tarifas. Atualmente, as áreas que Trump deseja impor controle americano são administradas da seguinte forma: o Canal do Panamá é controlado totalmente pelo governo do Panamá desde 1999, mas já foi administrado pelos Estados Unidos. O canal foi construído no início do século XX, possibilitando o tráfego de navio entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Groenlândia, território com governo próprio, mas sobre a Constituição da Dinamarca. A ilha está localizada no Atlântico Norte, entre a América do Norte e Europa. Canadá, país independente com governo próprio. A região já foi controlada pelo Reino Unido e faz fronteira com o norte dos Estados Unidos. O Golfo do México. A área que banha os Estados Unidos no México e Cuba, não existe um único país responsável pelas águas da região, cuja administração segue tratados internacionais. No caso do Canal do Panamá e da Groenlândia, Trump afirmou que não descarta o uso da força militar para controlar as duas regiões. O presidente eleito justificou que ambas são importantes para a economia e a segurança dos Estados Unidos. Já sobre o Canadá, Trump disse que os Estados Unidos gastam muito mais para proteger o país vizinho. Ele defendeu que uma espécie de fusão seria mais simples e ameaçou ampliar tarifas sobre produtos canadenses. Em relação ao Golfo do México, o republicano declarou que vai mudar o nome da região para Golfo da América. Ele não deixou claro qual seria o objetivo da medida, mas afirmou que os Estados Unidos fazem a maior parte do trabalho na região e, portanto, a área deveria pertencer ao país. Após coletiva, a Associated Press afirmou que Trump tem passado mais tempo se preocupando com uma agenda imperialista do que com os problemas internos dos Estados Unidos, desde que foi eleito. Já Reuters afirmou que o ideal, America First, América em primeiro, defendido pelo presidente, é expansionista. Gente, coloca a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês estão achando sobre isso. Veja a seguir o que guarda cada uma das regiões em que Trump está interessado, tá? O Canal do Panamá, por exemplo. O Canal do Panamá foi inaugurado em agosto de 1914 e foi considerado a maior obra de engenharia da época. A construção possibilitou a passagem entre o Oceano Atlântico e Pacífico através das Américas, reduzindo o tempo de viagem dos navios cargueiros.
Os Estados Unidos tiveram um papel crucial na realização da obra. Na época, o Panamá ainda era uma província da Colômbia e o governo norte-americano não conseguia chegar a um acordo satisfatório com as autoridades colombianas. Diante disso, os americanos decidiram apoiar a independência do Panamá e ancoraram um navio nas duas costas da região. 3 anos depois, já com um estado autônomo, o Panamá firmou um acordo com os Estados Unidos para a construção do canal. O acordo previa um pagamento de 10 milhões de dólares, além de 250 milhões anuais para os Estados Unidos controlar o canal. No entanto, a segunda metade do ano 20, o Panamá passou a pressionar o governo americano pela nacionalização da estrutura. Os Estados Unidos controlam o canal do Panamá até o final de 1999, quando ele foi entregue ao governo panamenho ao longo de mais de 80 anos. A via impulsionou a economia norte-americana e contribuiu para o desenvolvimento do noroeste dos Estados Unidos. Foi graças ao canal do Panamá, por exemplo, que os empresários William Boeing conseguiram aumentar seus lucros e fundar a pequena empresa aérea. Na década de 1940, a Boeing já havia se transformado em uma grande companhia, com fortes impactos na economia local. Recentemente, com as mudanças climáticas, os lagos que ajudam a controlar os níveis da água estão sofrendo com mais secas do que antigamente. Isso obrigou o governo panamenho a limitar o trânsito de navios para equilibrar as necessidades de abastecimento de água da população. Trump acusou o Panamá de cobrar taxas excessivas para o uso do canal e afirmou que existe risco de influência chinesa na região. 2 pontos próximos à entrada do canal são administrados por empresas de Hong Kong. Se os princípios, tanto morais quanto legais, desse gesto mecânico de doações não forem seguidos, então exigiremos que o canal do Panamá seja devolvido a nós, integralmente, rapidamente e sem questionamentos, afirmou o presidente eleito. Trump também declarou que o canal do Panamá é vital para os Estados Unidos. O governo do Panamá afirmou que taxas cobradas para o uso do canal são calculadas e avaliadas com transparência, ajudando a manter a estrutura. O presidente panamenho Raul Molino disse ainda que o canal não está sob o controle ou influência de nenhum outro país. Cada metro quadrado do canal do Panamá e sua área ao redor pertence ao Panamá e continua a pertencer, afirmou Molino no domingo. A soberania e a independência do nosso país não são negociáveis, ele disse. A Groenlândia está geograficamente localizada no continente norte-americano, mas mantém fortes relações com a Dinamarca. A ilha, que já foi uma colônia dinamarquesa, passou a fazer parte do Reino Unido em 1953. Até hoje, a Groenlândia segue a Constituição dinamarquesa. Em 2009, a Dinamarca autorizou a Groenlândia a ter um governo próprio e autônomo, possibilitando até mesmo uma declaração de independência por meio das realizações de um referendo. Durante seu primeiro mandato como presidente, Trump afirmou que faria uma oferta para comprar a Groenlândia. Na época, as autoridades da ilha responderam que o território não estava à venda. Trump não foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a tentar comprar a ilha. Após o fim da Guerra Mundial, Henry Truman tentou adquirir a Groenlândia, oferecendo 100 milhões de euros. O objetivo era garantir um território estratégico para enfrentar as ameaças da Guerra Fria. A proposta de Trump foi rejeitada, mas os Estados Unidos conseguiram instalar uma base militar na ilha com a autorização da Dinamarca. Atualmente, os Estados Unidos continuam considerando a Groenlândia um território estratégico para a segurança nacional. A ilha poderia abrigar sistemas de defesa capazes de interceptar mísseis vindos da Europa e do Ártico. Além disso, radares instalados na região ajudariam a identificar navios e submarinos principais russos, monitoramentos às águas entre as ilhas da Grã-Bretanha e a própria Groenlândia. Precisamos da Groenlândia para fins de segurança nacional, disse Trump na terça-feira. Por fim, a ilha é rica em minerais, petróleo e gás natural. No entanto, a extração de minerais enfrenta forte oposição de povos indígenas e restrições burocráticas do governo. Quanto ao petróleo e o gás natural, a exploração desses recursos é proibida por questões ambientais. A população da Groenlândia poderia votar pela independência e aprovar em referendo uma associação aos Estados Unidos. Especialistas ouvidos pela Reuters, no entanto, acreditam que existe uma baixa probabilidade disso acontecer.
A Groenlândia está discutindo a independência da Dinamarca, mas nenhum groenlandês quer simplesmente mudar para o novo senhor colonial, disse Yuki Panggard, pesquisador especialista em assuntos da Groenlândia no Instituto Dinamarquês dos Estados Internacionais. Trump ameaçou elevar tarifas contra a Dinamarca caso o país tente impedir os Estados Unidos de adquirir a Groenlândia. Ele também não descartou o uso de forças militares, tá? Na terça-feira, as autoridades da Groenlândia reiteraram que o território não está à venda. Canadá. Atualmente, o Canadá é um grande exportador de petróleo e gás natural para os Estados Unidos. Além disso, o país é um dos principais produtores de minerais como alumínio, níquel e pedras preciosas. Logo após o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciar que iria renunciar ao cargo na segunda-feira, Trump sugeriu em uma rede social que o Canadá se tornasse um estado dos Estados Unidos. Muitas pessoas no Canadá amam ser a 51º estado, o 51º estado. Os Estados Unidos não podem mais sofrer com os enormes déficits comerciais e subsídios que o Canadá precisa para se manter sem dívidas. Justin Trudeau sabia disso e renunciou, afirmou. Se o Canadá se fundisse com os Estados Unidos, não haveria tarifas, os impostos cairiam muito e eles estariam totalmente seguros da ameaça dos navios russos, os chineses que os cercam constantemente, junto que grande nação seria, o Trump disse. Na terça-feira, o Trump voltou a comentar o caso. Ele chamou as fronteiras entre os dois países de ilha artificialmente desenhada e disse que eliminá-la seria melhor para a segurança financeira. Eles são ótimos, mas estamos gastando centenas de bilhões por ano para protegê-los. Estamos gastando centenas de bilhões por ano para cuidar do Canadá, disse o presidente eleito. Trump já prometeu impor uma tarifa de 25% em todos os produtos canadenses e do México, até que ambos os países tomem medidas rigorosas contra o tráfico de drogas e o fluxo de imigrantes ilegais. Após a declaração de Trump, Trudeau afirmou que jamais o Canadá fará parte dos Estados Unidos. O primeiro-ministro disse ainda que seria mais fácil uma bola de neve não derreter no inferno. Os trabalhadores das comunidades dos nossos dois países se beneficiam do fato de sermos os maiores parceiros comerciais e segurança, escreveu Trudeau em uma rede social. Golfo do México. O Golfo do México é o maior golfo do mundo. A região tem uma superfície de aproximadamente 1,55 milhões de quilômetros quadrados e o seu subsolo é rico em petróleo. A área também é importante rota comercial e pesqueira. Além dos Estados Unidos, o Golfo banha o México e Cuba. Não existe um único responsável pelo Golfo do México. Cada país guarda suas próprias áreas costeiras, além de águas territoriais. Os três países também administram zonas econômicas exclusivas que possibilitam a exploração de recursos. O nome Golfo do México é usado há mais de 400 anos por navegadores europeus que colonizaram a região. Agora Trump diz que seja mudar o nome de região para Golfo da América. Vamos mudar porque fazemos a maior parte do trabalho lá. E ele é nosso, afirmou Trump. Apropriando o México, tem que parar de permitir que milhões de pessoas invadam o nosso país. Ainda não está claro o que Trump pretende com a fala, nem como ocorreria a mudança de nome. Também não se sabe se a medida seria uma referência ao controle da região. Existem mecanismos dentro da legislação norte-americana que permitem alterar o nome de regiões, incluindo áreas internacionais. Após a fala do presidente eleito, a disputa republicana Marjorie Taylor afirmou que vai apresentar um projeto para rebatizar o Golfo do México. Isso é importante para começar a financiar as alterações de mapa para todas as agências do governo federal, como a FAA, Administração Federal de Aviação e Forças Armadas, escreveu a deputada em uma rede social. Mesmo que Trump tenha sucesso em trocar o nome da área para Golfo da América nos Estados Unidos, isso não significa que os outros países adotarão a mesma postura.
Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, coloca aqui nos comentários, muita coisa acontecendo nesse início de governo do Donald Trump. Ele realmente está mexendo com bastante fatores da economia, querendo anexar vários países nesse início de mandato, logo nesse primeiro ano, fazendo mudanças que são importantes e mudanças que impactam de maneira global. Coloque nos comentários a sua opinião, se você acha que o Trump está certo na postura mais dura e mais decisiva dele. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Lembrando que o link de placa de vídeo está aí na descrição, acessa, aproveita para você poder garantir. A placa de vídeo RTX 3060 é ótima para você que está querendo montar um computador para trabalho, um PC gamer, vale muito a pena e o link dela está na descrição. Muito obrigado, a gente se vê em uma próxima matéria, um próximo conteúdo. Esteja com o sininho ativado e com um like. Eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.